Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quem vos fala é Samuel Santos, o pregador MR, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da Palavra de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. A mensagem que nós vamos trazer é a fé versus a desobediência. Amados, nós estamos vivendo num momento, num tempo, onde, infelizmente, a Igreja do Senhor tem se comportado não de uma forma realmente agradável ao Senhor. Eu posso dizer que mais de 60%, vamos colocar aí 50% das pessoas hoje dentro das igrejas, infelizmente, não tem se preocupado em conduzir as suas vidas na prática da Palavra de Deus, na obediência à Palavra do Senhor, em fugir da aparência do mal, fugir do pecado, né? Procurando sempre fazer a vontade do Senhor e agradar, né? Em todas as áreas da sua vida, agradar o Senhor e adorar o Senhor. Infelizmente, isso não tem acontecido. Amém? E por que as pessoas hoje têm se comportado desta maneira? Afinal de contas, elas, né, se dizem cristãs, se dizem convertidas, né? Dizem crer no Senhor Jesus, dizem aceitar ou receber o Senhor Jesus, mas conduzem as suas vidas não de maneira agradável ao Senhor, não se preocupando realmente em fugir daquilo que, né, não agrada a Deus, né? Por que as pessoas hoje não se preocupam em obedecer a palavra? Porque eu não consigo conciliar fé, amém, com desobediência, amado. Se nós cremos, se nós temos fé em Cristo, em Jesus, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. O que Paulo fala, né? Se com a tua boca confessares o nome do Senhor Jesus e no coração crer que Ele vive, serás salvo. Não basta simplesmente confessar o nome do Senhor de boca para fora. Ele diz que nós temos que crer no nosso coração que Ele vive. Então, como que nós cremos que Jesus vive? Será que simplesmente declarando isso é o suficiente? Não, amados. Para nós realmente testemunharmos de que Jesus realmente vive, nós temos que testemunhar com a nossa vida. É assim que nós testificamos de que Jesus vive em nós. Correto? Não é simplesmente de boca para fora dizer, eu creio em Jesus, eu aceitei, eu recebi Jesus, e com a sua vida não demonstrar isso. E na prática, no dia a dia, não demonstrar isso, amado. Não procurar realmente obedecer, não procurar fazer a vontade de Deus, não procurar realmente obedecer à voz do Senhor. Será que isso é fé? Será que isso é suficiente para que venhamos ser salvos? Amados, isso é um questionamento, né, bastante importante. As pessoas estão se contentando simplesmente dizer que recebeu Jesus ou aceitou Jesus, mas na sua vida, no dia a dia, na vida prática, não testemunha isso, não testifica disso. Amém? Então eu creio que confessar o nome do Senhor Jesus com a nossa boca, crer no coração que Ele vive, é testemunhar com a nossa vida que verdadeiramente Ele vive em nós. Amém? E isso só é possível com a obediência à palavra do Senhor. Como que nós vamos testemunhar ou testificar que Jesus vive desobedecendo a palavra do Senhor? Amém? A única forma que nós realmente vamos testificar de que Jesus vive em nós é na prática da palavra, é na santificação, é na obediência à palavra do Senhor e à vontade do Senhor. Então eu não consigo conciliar fé com desobediência. Para mim, fé é sinônimo de obediência. Amém? Olha só o que diz Tiago, a partir do versículo 20 do capítulo 2. Né? A tão conhecida passagem de Tiago, que diz assim, mas ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras, ela é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Amados, como que eu enxergo isso aqui, esta passagem de Tiago? Exatamente nesse ponto, amado. Abraão, ele ofereceu o seu filho a Deus. Mas podemos realmente observar que a atitude de Abraão, ela foi sustentada simplesmente ou totalmente na obediência, mano. Amém? Aleluia. Ele obedeceu à voz do Senhor. Mesmo indo contra, né, a promessa, mesmo indo contra a esperança, como diz a palavra do Senhor, creu Abraão em Deus, creu contra a esperança, porque toda a sua expectativa e esperança estava no filho, né, pela promessa que Deus havia feito, mas Deus pediu para sacrificar o seu filho. Então ele continuou acreditando contra a expectativa que ele tinha. Amém? Mas observe que o fato dele sacrificar, você vê que ele não sacrificou Isaac. Ele sacrificou um animal que foi preso ali entre os galhos depois, mas ele obedeceu à voz do Senhor. Entende? A questão não foi o sacrifício em si, a questão foi a sua obediência à palavra do Senhor. O que contou para Deus foi a sua obediência, porque antes de ele sacrificar o seu filho, ou sacrificar o animal que foi preso entre os galhos, ali, Deus mandou que ele parasse e disse, não, verdadeiramente vi que você realmente crê em mim. Verdadeiramente tu és fiel, Abraão. Observe que ele foi justificado antes mesmo de oferecer o sacrifício em si. Então a questão não é o sacrifício, não foi o sacrifício, a questão foi a obediência dele em levar Isaac até o altar. Amém, amados? Como diz a palavra do Senhor, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, na realidade, o fato aqui é que as obras de Abraão estão na sua obediência, ou estava na sua obediência. Então, o que eu posso dizer aqui, o que nós podemos concluir aqui, é que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, a fé sem obediência, ela é morta em si mesma. Amém? Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, o que Tiago está trazendo aqui para nós, exatamente é nesse ponto, amado. Não existe fé sem que você venha obedecer a palavra do Senhor. Sem que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Sem que nós não venhamos santificar a nossa vida, em fazer a vontade do Senhor, em andar conforme a palavra do Senhor, em agradar a Deus em tudo que nós fazemos. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, como diz a palavra de Deus. Amém, amados? Então eu não consigo conciliar a fé sem obediência. Não existe. Amém? Então a fé, ela é contra a desobediência. Não basta simplesmente crer. Não basta dizer que você é salvo só porque você crê, diz que crê no Senhor, né? Está na igreja e congrega numa igreja, mas não anda com a sua vida, né, de acordo com a palavra do Senhor. Isso não é fé, ela é morta em si mesma. Eu enxergo desta forma. Porque quando nós cremos em Jesus, se nós cremos que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele vive em nós, devemos a Ele essa obediência. Nós temos que conduzir a nossa vida de acordo com a autoridade dEle na nossa vida. Amém? Se Ele vive em nós, então Ele exerce uma autoridade sobre nós. Ele exerce uma autoridade sobre a nossa conduta, sobre a nossa maneira de viver, naquilo que nós falamos, no que nós ouvimos, no que nós pensamos. Amém? Ele exerce uma autoridade, afinal de contas, Ele vive e Ele vive em nós. No momento que nós não obedecemos, nós estamos crendo que Ele está vivo. É ou não é? A obediência que testifica que Ele vive. Se eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou testificando de que Ele está morto. Veja bem a ideia, amado. Entenda o que eu estou falando.
o nosso testemunho, a nossa vida em obediência à palavra de Deus, em santificação à vontade do Senhor, testifica que verdadeiramente Ele vive. No momento que nós desobedecemos a palavra, estamos testificando ao contrário disso. Estamos testificando ou testemunhando de que Ele está morto, de que Ele não vive em nós. Se Ele vive, Ele exerce uma autoridade sobre a nossa vida. Amém? Ele nos libertou, Ele nos curou, nos transportou do império das trevas para o seu reino, para que nós venhamos lá reinar em vida. Mas para reinar em vida, nós também precisamos realmente, não somente crer, confessar com a nossa boca, mas crer no nosso coração que verdadeiramente Ele vive. E a única maneira de nós crermos no nosso coração é testemunhando, é testificando, aleluia, de que Ele realmente vive. Então, a obediência aperfeiçoa a fé. Se você crê, se eu creio, eu tenho que obedecer a palavra de Deus para que eu venha aperfeiçoar o meu crer. E que você venha aperfeiçoar o seu crer. Fora disso, se não existe obediência, se eu pratico o pecado, se eu continuo pecando, se eu continuo conduzindo a minha vida, não na santidade, mas fazendo o que eu quero, fazendo o que a minha carne quer, só com a minha boca confessar o nome do Senhor Jesus não é suficiente. Entende isso? Não basta simplesmente dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu creio em Jesus, e com a minha vida não demonstrar isso. Com a minha vida não testificar de que realmente Ele vive em mim ou em você. Amém? Então, tem que crer, confessar e no coração crer que Ele vive. Quando nós cremos no nosso coração verdadeiramente que Ele vive, nós nos importamos em submeter a nossa vida à sua autoridade. Amém? Nós nos preocupamos em submeter a nossa vida, a nossa carne, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder. Correto? Então, para mim, conceito de fé é isso. A fé, ela tem que ser somada com obediência. Se não houver obediência à palavra de Deus, logo a minha fé, ela é morta em si mesma. É assim que eu enxergo essa passagem, é assim que eu enxergo a colocação da fé no conceito da fé. O apóstolo Paulo também fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aquele que tem fé creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Observe que também essa expressão, essa palavra, também nos conduzem à obediência. Eu creio que Ele existe e se Ele existe, Ele é galardoador. Ou seja, em todo tempo Ele traz recompensa por aquilo que eu faço. Amém? Oh, glória a Deus. Amém? No momento que eu obedeço a palavra do Senhor, eu estou crendo que Deus está me recompensando. A recompensa não está somente na vinda, na glória, na coroa. A recompensa está em vida. A recompensa está neste mundo, enquanto nós estamos neste mundo. Nós temos que crer que Ele é um Deus que traz a resposta à minha obediência, à nossa obediência. Traz resposta à nossa obediência. Nosso Deus é assim, correto? Ele é fiel naquilo que nós fazemos, naquilo que nós nos preocupamos em praticar na sua presença. Ele é fiel para corresponder a isso. Então, isso também tem conceito de obediência, Eu creio que Ele existe e que Ele é galardoador. Ou seja, creio que Ele existe e que em todo momento Ele está atuando, Ele está atuante na minha vida, Sempre respondendo aquilo que eu faço. Se eu faço bem, Ele me responde com bem. Se eu faço mal, também nós vamos sofrer as consequências, pelo mal que nós fazemos. É assim que a palavra de Deus ela funciona. É assim que o nosso Deus ele trabalha e funciona, em nome de Jesus. Então que você siga este caminho do conceito da fé. Amém? Fé sem obediência, ela é morta em si mesma. Fique com esta palavra e que você fique bem.